Boa noite, meninas do presencial. Boa noite, galera do Meet. Vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente começou. Deu continuidade, semana passada. A gente estava falando sobre algumas emergências que acontecem não só dentro do lar, né, mas que podem acontecer em todo e qualquer lugar. E por isso seria importante que o cuidador, de alguma forma, tivesse noções de como ajudar alguma pessoa que esteja passando, sei lá, por alguma dessas situações. A gente falou sobre desmaio, falou sobre parada cardiorrespiratória e também falou sobre convulsão. Hoje nós pretendemos falar sobre engasgo, desidratação, queda, vômito, diarreia e também picadas de animais peçonhentos. Bom, o engasgo é um acidente, tá? Assim como todas essas situações que a gente tem mostrado aqui, o engasgo também é um acidente. E tem um ditado no povão fala, né? A gente fala geralmente, que quando você engasga aqui entrou no buraco errado. Parece algo muito bobo usar essa expressão, mas se a gente for para a questão biológica mesmo, faz todo sentido. Porque literalmente quando você engasga, é porque a comida entrou onde ela não deveria ter entrado. Comida ou líquido ou um objeto, sei lá. O que passou pela sua boca, em vez de ir para o estômago, se desviou para o pulmão. Por isso que a gente brinca que entrou pelo buraco errado. Eu vou aumentar aqui a minha imagem. Vamos lá. Isso aqui, ó, basicamente, não é todo, mas é um pouco o sistema respiratório. A gente tem algumas partes aqui que compõem o sistema respiratório e algumas partes que compõem o sistema digestório. Vamos lá. Geralmente, quando você come algo, esse algo passa pela sua boca. Então, esse aqui é um cara, né? Uma pessoa, uma imagem que sistematiza um ser humano, vai? E aqui você tem a boca dessa pessoa. Aqui você tem o nariz, certo? Nariz, por onde o ar entra. E também o ar pode entrar pela boca, claro. Então, aqui em cima a gente tem a cavidade nasal, as cavidades nasais. Então, o ar entra pelo nariz, percorre a cavidade nasal e, para que eu consiga respirar, passa pela minha faringe, enfim. E aí ele vai seguindo o caminho e aí ele entra na minha traqueia. Esse é o caminho normal do ar. Ou pelo nariz, ou pela boca, de uma forma ou de outra, ele entra na minha traqueia. Esse é o caminho normal, é isso que acontece normalmente. Inclusive, é isso que está acontecendo neste momento, enquanto eu falo, enquanto vocês me ouvem. Isso aqui está acontecendo com vocês e acontecendo comigo. O que acontece é que, em alguns momentos, o que a gente come, ou o que passa pela nossa boca, por exemplo, em vez de ir para o esôfago se você seguir aqui, vai cair no estômago, intestino e tudo mais. Em vez de ir para o esôfago, a comida, ou objeto, ou líquido, segue o caminho do ar e não o caminho do estômago. Então, literalmente, entra no buraco errado. Em vez de entrar no esôfago e seguir destino rumo ao estômago, entra pelas vias aéreas, passando pela laringe, traqueia e por aí vai. Eu tenho um vídeo, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Depois eu volto. Acho que dá certo. Ainda bem que eu não tenho que colocar. Vamos lá. Não precisa de som, tá? É só pra gente ver mesmo. Galera de casa, dá pra ver, né? Conseguem ver uma imagem aí, né? Vamos lá, ó. Isso aqui é uma... Aí, perfeito. É a sistematização de como o ar percorre para entrar aqui nas vias aéreas. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse negocinho aqui, ó. Tá? Nessa tampinha, vocês vão ver o funcionamento dela. É ela que falha quando você engasga. Essa é a famosa glote.
É ela que falha, vocês vão entender o porquê que ela falha. Basicamente, ela fica aberta quando deveria estar fechada. Vejam o vídeo, eu vou comentando para a gente seguir destino. Por aqui, né? Ó, quando eu expiro, quando o ar sai, a gente vai ver isso semana que vem na parte prática. A gente vai fazer prática de sinais vitais. Vocês vão ter um pouquinho mais de detalhes sobre essa parte da respiração. Tanto para o ar sair, quanto para o ar entrar nas minhas vias aéreas, particularmente na minha traqueia, a glote, que é como se fosse uma tampa, uma portinha, tem que estar aberta. Claro, se ela fechar, não entra e não sai ar. Vejam o que acontece agora. Opa, aí. Então, olha lá, viu? O ar entra aqui, passa na cavidade nasal, laringe e desce. É isso. Olha quando eu engulo. O movimento... Deixa eu voltar aqui. Ó, o objeto... Aqui. O objeto na minha boca, quando vai passando, empurra a glote, ela se fecha, e o que passou pela minha boca segue nesse outro caminho, que é a direção do estômago, do esôfago. Olha lá. Viram? No engasgo, a epiglote não fecha. Então, ela continua aberta. E o que passa pela minha boca, como ela está aberta, se desvia para as vias aéreas e não para o esôfago, não para o estômago. E aí a gente fica engasgado. Porque isso aqui não foi feito para ter carne, moeda, líquido, torresmo, pipoca, qualquer outra coisa, a não ser ar. Tá? Então, essa é o resumo de engasgo. É isso que acontece. Literalmente, alguma coisa entrou no buraquinho errado. Olha lá. Para reforçar, né? Ó. Perfeito, né? Quando desce, ela se fecha e segue no caminho. Bom, mas esse vídeo está na apresentação. Fechar, porque esses vídeos de Facebook... Aí, perfeito. Aí, o engasgo é uma situação que pode levar à morte, tá? Então, por isso que é importante a gente sempre dar atenção para o engasgo, porque, como vocês viram, aquilo, um objeto, um líquido, alguma comida, alguma coisa, entra nas vias aéreas e interrompe o fluxo de ar. Aqui, ó. Não passa ar, porque eu tenho alguma coisa aqui impedindo, ó. Eu tenho algum treco aqui, alguma coisa impedindo a passagem de ar. Então, não sai ar, não entra ar. Sem ar, os meus pulmões não são abastecidos, não funcionam, e o meu corpo todo começa a padecer, começa a sofrer claramente os prejuízos. Então, isso é engasgo, tem alguma coisa aqui impedindo. E esse negócio que causa esse bloqueio, pode causar um engasgo parcial, que é um engasgo parcial. Ainda passa ar. Um pouquinho, mas passa. Por isso, engasgo parcial. Quando eu tenho um engasgo total, não passa nada. Tá? Então, não tem. Esse bloqueio total, engasgo total, significa o quê? Não passa nada de ar. Nem entra, nem sai. E, logicamente, esse segundo exemplo, que é o engasgo ou bloqueio total, é muito mais letal, muito mais prejudicial para o meu corpo. Então, esse é o resumo de engasgo. Aí tem tudo que eu falei, né? Aqui. Mas o engasgo pode ser entendido como tem o que a gente chama de sinal universal do engasgo. É isso. A pessoa fica sem ar, muitas vezes não consegue falar, e aí depende muito do tipo de engasgo. Se é um parcial, talvez ela ainda consiga, mas se for um engasgo total, um bloqueio total, uma obstrução total das vias aéreas, é mais complicado. Por isso, quando ela não consegue, pessoas que são mais branquinhas, mais clarinhas, podem ficar com a pele avermelhada por conta da falta de ar, mas todos sempre levam as mãos na região aqui do pescoço. Esse é o sinal universal, é assim que a gente identifica. Claro, né, gente? Talvez a pessoa ainda consiga falar, mas conforme a coisa vai avançando, conforme ela vai ficando sem ar, como tem alguma coisa aqui, de alguma forma ela tenta mostrar que tem algo entupindo.
ou obstruindo as vias aéreas. Essa é uma forma da gente identificar. Porque fica nas vias aéreas. Exatamente. Então, tem alguma coisa tampando. E aí, a gente tem que ajudar. Lucas, como é que eu ajudo alguém que está engasgando? Isso a gente também vai fazer aqui na escola. A partir de semana que vem, a gente vai ver ainda sinais vitais. Mas a gente vai fazer isso aqui também. É a famosa manobra de Heimlich. Alguns chamam de manobra de Heimlich. Tanto faz a pronúncia. A ideia é que você, que vai ajudar quem está engasgado, fique atrás dessa pessoa e simule uma tosse artificial. Porque podem reparar, sempre que você engasga, você começa a tossir. E a tosse é o quê? É o seu corpo mandando um jato de ar para expulsar o que está obstruindo as suas vias aéreas. Então, pode ver, quando você engasga com arroz, você começa a tossir, em algum momento o arroz sai. Porque é um jato de ar natural que o seu corpo manda para expulsar. Nesse caso, por exemplo, no caso de obstrução total das vias aéreas, engasgo total, a pessoa não consegue fazer isso. O corpo já tentou mandar ar, não virou, não rolou. E aí a gente vai e realiza a manobra de Heimlich, que é a gente vai fazer aqui na escola pessoalmente, mas é uma manobra que vai simular uma tosse artificial. E a ideia aqui é que a pessoa consiga expelir, eliminar, colocar para fora o que está obstruindo as vias aéreas dela. Essa é a manobra de Heimlich, vocês vão fazer. Talvez acho que eu vou ser o modelo, vamos ver. Vocês vão... Como eu sou um pouco alto, é bom que dá para a gente simular situações mais diferentes. Tá bom? Ou a gente também tem um bonequinho aqui. A gente vai fazer no bonequinho e vai fazer em mim. Então, tem um boneco que é menor que eu, então você poder sentir em pessoas menores ou em pacientes maiores como eu. Essa manobra pode ser também realizada em obesos e gestantes. Só que o detalhe é que você tem que tomar cuidado com a altura que a sua mão vai. Claro, como é que você vai apertar a barriga de uma gestante? Pode fazer mal para a criança, incomodar, não é legal. Bebezinho. Bebê, eu já vou falar, mas é com os 2 dedos aqui, na mesma região, só que com os dedos e não com a mão. Tá bom? Aqui, em obesos ou gestantes, você sobe a mão. Então, a mão fica na altura, imagine uma linha imaginária nos seios. Então, você pega os 2 mamilos, os dois seios, e cria e traça uma linha imaginária, ó. Eu não vou fazer aqui para cima do umbigo, como eu faço um paciente que não é gestante, que não é obeso. Eu tenho que subir, porque no obeso, provavelmente eu não vou conseguir dar a volta no corpo dele, e ainda que eu consiga, como tem muita gordura, vai ser difícil realizar a manobra. Então, eu preciso subir a minha mão. Eu faço na linha imaginária. Então, eu olho para a pessoa, imagino uma linha entre os seios dela, e nessa altura eu realizo a manobra. Tanto em gestantes, vejam que a barriga dessa moça aqui, ó, tá abaixo da mão do cara. Justamente porque assim tem que ser feito em gestante. Agora, olha aqui, ó, em uma pessoa normal, alguém que não tá, sei lá, que não é obeso e que não é gestante. Um pouquinho acima do umbigo. Eu vi um vídeo de um rapazinho que foi salvar a vida de um homem no restaurante e ele usou gravata, porque o rapaz era muito grande, ela era pequeno, aí pegou a gravata, assim, ele salvou a vida dele. E usou, né? Depois eu te mandar pra trás, eu chorei. Viu? Depois você me manda que eu vejo. Ele tava ele gravata, ele expulsou ele, sabe? Aham. Pela ponta da rua, aí quando ele passou mal, ele viu a atravessou e salvou a vida dele. Foi tão lindo, eu chorei. Saber lidar com os sinais vitais tem esse poder, eu diria. Mas nesse caso, é um pouco arriscado você... provavelmente ele sabia o que estava fazendo, né? É um vídeo real ou é uma... Não, aí que tá, eu vou mostrar para você, não sei se... Porque é um cara que conta essa história e vê os vídeos, Aham. contando ali.
Aí eu não sei te falar, mas foi muito interessante, porque ele viu que ele estava avançando, aí ele foi lá na bola dela, deu uma volta e fez. Porque se for muito, a gente não consegue mesmo. Aí é mais fácil você subir e realizar. Vocês vão ver quando eu for paciente vocês. Vamos lá. Então aqui, ó, no caso de crianças, ó, é assim, tá bom? Assim como ressuscitação cardiopulmonar, que é o que a gente viu no ano passado, em bebês, você faz com os 2 dedinhos aqui na linha imaginária. No caso de um recém-nascido, você vira ele com o bumbum para cima. Tem alguns vídeos eu vou mandar para vocês quando eu chegar em casa. Eu gravei, inclusive, com a boneca lá de casa. É tranquilo de fazer isso aí. Mas, por que eu coloco, Lucas, a criança com o bumbum para cima? Para facilitar a saída do objeto. É a gravidade. A gravidade vai puxar o objeto para baixo. Se eu vir a criança e dou tapinhas nas costas dela, por exemplo, tem outro jeito, mas esse é um jeito. A gravidade tende a puxar o que está obstruindo as vias aéreas dela. No paciente grandão, a gente não consegue fazer isso, né? Porque você não consegue, por um lado, segurar a pessoa no colo, e mesmo se conseguisse, você poderia causar mal para ela. Como uma criança é muito leve, essa é uma forma de ajudar, mas existem outras formas que eu vou mostrar para vocês semana que vem. Quer dizer, na outra, né? Semana que vem a gente provavelmente vai fazer prática de temperatura, respiração e batimentos. Na outra a gente faz pressão arterial e na outra a gente começa a fazer essas práticas aqui. Então não percam, tá? Se o cuidador que não sabe lidar com os sinais vitais, fica um pouco defasado. Tem que aprender e para aprender tem que vir para colocar a mão, para sentir mesmo como funciona. Tá bom? Então, no caso de engasgo, eu vou simular uma tosse artificial para expulsar desse organismo que está entupindo, obstruindo as vias aéreas do paciente. Já no caso de acidentes com animais peçonhentos, isso aqui demanda um pouquinho mais de cuidado. Você não tem um papel tão ativo como você tem no engasgo. Geralmente, quando alguém é picado por um escorpião, por uma cobra, sei lá, por uma aranha, algumas pessoas erroneamente chupam. Sei lá onde picou? Picou no meu braço. Aí você vai chupar o local onde a cobra picou, sei lá, onde o escorpião picou. Alguma coisa, tipo, acho que é mal, não sei, você tá alguma coisa na boca. Água. Já ouviu falar? Você tem que dar água pra pessoa. Não pode. Até antes de chupar, porque senão a pessoa não vai envenenar. Mas você não pode chupar por alguns motivos. Vou falar 2. Pense na pandemia, agora, Covid. Eu posso estar contaminado, e aí, sei lá, alguém se machuca, eu vou colocar minha boca ali. Eu posso, por conta da troca de fluidos, contaminar a pessoa. Se eu tiver uma outra doença que é infecto-contagiosa, eu também posso passar. Outro ponto, a minha boca pode ter bactérias, e tem. Eu também... Oi? Errado também, porque eu faço tapotagem e eu prendo o fluxo de sangue. Esse é o caso que leva a amputar. Não, mas às vezes fica num local assim, de difícil acesso, até chegar no hospital. Aí, nesse caso, é deixar a pessoa o mais relaxada possível, porque quanto mais ela se agita, a gente vai ver isso semana que vem. Quanto mais eu fico preocupado, nervoso ou andando, mais a minha pressão tende a subir, e quanto mais a minha pressão sobe, mais o meu sangue circula. Então, quanto mais tranquila a pessoa fica diante de uma picada, melhor é. Porque o veneno, entre aspas, vai ficar mais paradinho. Se essa pessoa começa a se movimentar, por isso que eu falei que a gente não tem um papel tão ativo. Colocar cheiro, essas coisas não funciona. Tem gente que coloca manteiga, terra... A dor é tão terrível do escorpião. Doido. Nossa Senhora, não foi. A dor é tão terrível do escorpião que ele não sabia o que fazer. A gente é terrível. Correndo com ele para levar no hospital, mas graças a Deus que chegamos rápido. O nosso papel é isso. E a dor parece que é uma coisa que fica fazendo assim, ó. Fica coisando, né? Ele gritava, mas gritava mesmo. Ele vai... Foi picado no dedo, ele deixou o bolsinho barato, tacou barato no lugar, tacou a mão distante da cidade, distante, ela não queria, né? Ele é certificado de cobra ou escorpião.
pode fazer diferente? Chamar o... Para mim chegar até o socorro, vai demorar aproximadamente 45, quase uma hora. Tem que deixar. É acalmar a pessoa, dar uma água, como a Michele falou. Eu não posso fazer nada. Algumas pessoas cortam. Então, olha o pensamento das pessoas. Por isso que ser muito racional, às vezes, é prejudicial. Bom, se picou o braço da Michele, é só eu cortar um pedacinho do braço dela, que o sangue, que o veneno vai sair. Olha que pensamento lógico. Errado. Se essa faca estiver enferrujada, você pode causar uma hemorragia, aí você tem dois problemas. A hemorragia e o veneno circulando. Então, assim, Tati, não tem o que fazer. Tanto é que tem uma cobra chamada surucucu. E tem algumas outras que são muito famosas, principalmente na região da Amazônia. Se picar alguém lá na mata, é um Deus nos acuda. Por quê? Até chegar a assistência, é difícil, tá? Então, assim, por isso que a recomendação é, leve o quanto antes. Mas se eu não posso mexer porque eu não tenho habilidade. Não tenho. Porque eu não tenho nada o que fazer. Já está dentro do corpo da pessoa. O máximo é descansar, fazer ela não ficar... Soltar as roupas, porque isso pode causar inchaço. Tem algumas recomendações aqui. Mas nada de chupar, cortar. Tem a galera que queima, esquenta a faca no fogo e acha que, sei lá, isso não tem nem lógica, porque já está dentro do corpo dela. Não vai adiantar você queimar. Tem a galera que queima, passa manteiga, passa terra. Não funciona. Tudo isso piora. Em alguns casos pode piorar. O certo é o soro mesmo, a medicação. Soro antiofídico, E para o soro, aí é uma outra recomendação. Algumas pessoas recomendam, eu não recomendo, que você capture o animal e leve o animal para o hospital. Por que eu não recomendo? Porque você pode ser mais uma vítima. Não faz sentido, né? Aí por isso que eles falam assim, para você levar o animal para o hospital, porque chegando lá o médico vai identificar. Mas hoje em dia a gente filma tanta coisa que não precisa filmar, é só você filmar o animal, tira foto, mostra para o médico, ele fala, foi uma coral, foi um escorpião amarelo, sei lá, uma jararaca. E aí eles conseguem realmente identificar o animal e usar o soro adequado, tá bom? Acho que tem um slide aqui falando sobre o soro. Tem. Mas basicamente o soro, quer ver? Deixa eu ver se está aqui. Mas basicamente é o seguinte, eles pegam um cavalo... tá aqui. Isso, o soro antiofídico é obtido a partir do sangue de um animal de grande porte, geralmente um cavalo. Então, pega um cavalo... E aí, mestre? Bom, pegam um cavalo, injetam o veneno, sei lá, da jararaca, no cavalo. Pega um cavalo, injeta o veneno dele. Daí um tempo, eles voltam, coletam o sangue. Por quê, Lucas? Porque o corpo, o organismo do cavalo, vai ter criado anticorpos para tentar combater o veneno. E esses anticorpos que são criados no organismo do cavalo, a turma no laboratório, os pesquisadores, isolam, separam esses anticorpos para conseguir criar em massa o soro antiofídico. Então, o soro nada mais é do que anticorpos, mais soldadinhos de defesa que são injetados no seu corpo. Tá bom? Tá aqui, ó. Então, é isso. A ideia é essa. Quando a gente morava na fazenda, meu pai pegava assim, um escorpião e vinha no alto. E aí, qualquer picada de inseto, de aranha, essas coisas, a gente usava aquele álcool, né? Para pôr. Ajudava. Para passar. Assim, picadas pequenas, de insetos pequenos, né? Não de coisas assim, animais são violentos, né? Tá certo. Então, algumas recomendações. Não cortar o local da mordida. Não usar bolsa de gelo, porque o gelo pode queimar a pele ou prejudicar. A pessoa pode sentir dor, ficar agitada e o veneno começar a circular em uma área maior. Não colocar uma faixa apertada, porque quando eu aperto, eu corto o fluxo de sangue. Então, picou a mão da Vera. A gente vai fazer um torniquete, vai apertar, amarrar a mão dela. O sangue não vai conseguir passar para a mão. E aí vamos pegar esse exemplo da Tati. 45 minutos, imagine uma mão, 45 minutos sem sangue. Quando chegar no hospital, dependendo da situação, só resolve amputando, porque já causou necrose.
Não adianta, não vai voltar. Nada que a gente faça vai resolver. Então, por isso que não é recomendado usar torniquete. Não tentar pegar a cobra para levar até o médico, a cobra, o escorpião ou o animal, tá? Não façam isso. Uma curiosidade. Algumas pessoas pensam que animal peçonhento e animal venenoso são a mesma coisa. Eles têm, de fato, uma coisa em comum, mas são animais diferentes. O animal venenoso e o animal peçonhento são diferentes. O que eles têm em comum? O veneno. Ou a peçonha. Então, se você pegar um escorpião, ele tem veneno. A cobra, né? Dependendo da cobra, tem veneno. Mas um sapo também tem. Dependendo do sapo, tem veneno. Tem veneno. Só que o sapo, ele é um animal venenoso, porque ele não injeta veneno. Você não vai ver um sapo correndo atrás da comida dele, com presas e inoculando veneno na vítima, na presa dele. Isso não acontece. Eles não injetam veneno, eles são venenosos, eles têm veneno, só que eles não têm estruturas biológicas para injetar o veneno. Lucas, então quando que esse veneno é utilizado? Quando são atacados por predadores. Lá no Goiás, de vez em quando um cachorro aparecia mal, porque ele estava comendo sapo. Então quando esses animais, por exemplo, o sapo, o cachorro morde, quando ele morde, ele esmaga as glândulas que produzem o veneno. Quando eu esmago a glândula que produz veneno, ela, entre aspas, estoura. Mas ela libera o veneno, contaminando, portanto, o predador. Então, o animal venenoso tem veneno, assim como o animal peçonhento. Mas o venenoso não injeta veneno. Ele só tem como uma medida de defesa, para lutar contra o predador. Para envenenar o predador que queira comê-lo, né? Agora, o animal peçonhento tem presas. O escorpião tem um aguilhão, o ferrãozão dele lá. Uma vespa tem um ferrão. A cobra tem as presas. Enfim, por aí vai. Então, essa é a diferença básica entre os dois. Um consegue inocular, consegue injetar, colocar veneno dentro de você, o outro não faz isso, a não ser que você esprema ele. Aí as glândulas vão liberar o veneno. Essa é basicamente a diferença entre eles, tá bom? Aí, o exemplo do sapo que eu falei. E os animais peçonhentos mais comuns que a gente pode ter são a vespa, a aranha, a abelha, o marimbondo, formiga. Os tradicionais, né? Os tradicionais. Beleza? Marimbondo, assim, quando a pessoa é alérgica, É difícil. No Goiás a gente chupava mel. É difícil. Leva várias picadas também. Morre. Tem uma reportagem que eu vi de um senhor que estava na mata e levou mais de 2.000 picadas de um enxame de abelha. Morreu. Tem pessoas que com uma picada só já correm sério risco, né? Podem morrer, porque são alérgicas. Outras existem mais. Mas imagina 2.000 picadas. Tem muito veneno. É difícil o corpo lutar contra 2.000 picadas. Então, imagina. Ele morreu. Aí tem algumas reportagens que mostram. Esse é o escorpião amarelo. Esse é o preto. Essa é a famosíssima aranha marrom. Essa é a danada. Extremamente perigosa. E ela tem um negócio muito louco que ela não produz telha. Vocês procurem um pouco mais sobre. É fantástico, mas... Uma aranha pequenininha que foi ele, uma bolinha. Essa bola teve uma ferida. Horrível. Foi difícil de tratar. Teve um antibiótico, um monte de coisa. Mas ficou aquela prisão, parecia que estava matando mesmo a pele. Uma necrose. Essa é a necrose. Porque a pele vai morrendo. Porque muitos desses animais têm o objetivo de... Principalmente a aranha. O que ela faz? Elas não comem. Você pode ver, eu gosto muito disso, eu fico vendo isso. Ela não devora, igual o leão come um gnu. Ela chupa, ela suga. Então, o veneno dela é como se fosse um ácido que derrete a vítima por dentro. E depois ela vai e suga, como se estivesse chupando, tomando como chama aquele negócio? Que a gente vai no shopping tomar.
Tipo um sundae, eu tô chupando um... Esqueci o nome. Milkshake. Exatamente. Então é isso que elas fazem. Elas injetam o veneno, derrete a vítima por dentro e elas chupam a vítima. Nesse caso, infelizmente, dependendo do animal, se a gente não tiver o soro ali na região, compromete mais ainda o atendimento. Se isso for um idoso ou uma criança, principalmente, dificulta mais ainda e por aí vai. Bom, aí, essa aqui é a mais famosa ainda, eu acho. Famosa Viúva Negra. Ela mata? Oi? Mata, né? Perdão? Ela mata as pessoas devido. Por causa do nome? Não, Não, o nome é porque ela mata o parceiro. Tipo assim, ó, quando eles acasalam, alguns entendem que ele se oferece. Todos os vídeos que eu vi, não é bem isso não. Ela é muito rápida e ela mata ele. Mas é assim, durante tá ali os dois no ato, né? E aí, de repente, quando termina, pelo menos todos que eu vi, ela é muito rápida, ela é muito maior, tá? A fêmea é muito, muito maior que o macho. Essa, né? Que ela pega e coloca o ovinho no macho, e aí depois ela mata o macho para que os ovinhos que ela colocou possa... Isso aqui ela come a cabeça deles e come a cabeça. E aí serve de proteína. Ela come ele porque ele seria comida para os ovinhos ou para os filhotes. Por isso que ela mata ele. Por isso, viúva negra. Porque ela é viúva negra no sentido, né, a ideia desses casos é que, tipo assim, ela trai o companheiro e ela é fácil de identificar. Ela é bem preta, muito, 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 muito escura e tem uma manchinha vermelha no bumbum aqui, no abdômen. E essa é outra também que é muito famosa, muito, muito. Essa eu ainda não tive, ainda bem, né? Mas essa eu ainda não tive, nunca vi, assim, pessoalmente. Essa é a armadeira. Também causa muitos e muitos acidentes. Por que a armadeira, Lucas? Porque ela fica literalmente armada. É como se ela desse o sinal. Assim como a cascavel chacoalha o guiso, que ela tem no ponto do rabo, a armadeira fica ereta e fala, não vem que você vai ter problema. Então ela dá um sinal para a pessoa, seja para o predador ou para quem estiver passando ali, não vem que eu não estou para brincadeira hoje. Então ela seria a aranha armadeira. Opa! Chegou mais alguém? Não, depois que a gente passou, não. Não. Beleza? Tudo bem. Ei, Adriano. Então é isso, galera. Essas são algumas informações pertinentes. Mas, resumidamente, não tentem chupar, não tentem cortar, não tentem amarrar, não passem manteiga, não passem terra, tem a turma da terra também. Essa da terra a gente fazia no Goiás. Porque a terra a gente não fazia com abelha, né? Mas já deu certo. Já, então, eu também acredito. Mas aí eu fui tentar entender, sabe por que é prejudicial? Digamos que você está numa floresta. E onde que, um exemplo, onde sei lá, aranha, o bicho te picou, você vai pegar ali terra do chão. Imagina que nessa floresta tem, lógico, vai ter pássaros. Os pássaros podem defecar ali, ou pode ter um animal em decomposição. Quando você pega essa terra, ela está contaminada com as fezes ou com restos de animais, sei lá que seja. E aí você vai colocar. Então, além do veneno, você também está expondo o seu corpo a agentes nocivos. Uma bactéria, sei lá, um vírus, alguma coisa. Você vai ser muito prejudicial para o seu corpo ou para o corpo da pessoa. Mas eu confesso que eu já fiz isso também. A gente gostava de assaltar mas a abelha era mais, a gente não curtia muito, mas marimbondo, tomar mel de marimbondo era gostoso demais. Hoje eu não faço nem a pau. É docinho também. Bom, quedas. Muito comum nessa população aqui da imagem, tá? Não só idosos caem, mas principalmente idosos caem. Quem mais cai, Lucas? Pessoas que estejam com a pressão baixa, por exemplo. Pode ver, geralmente a galera desmaia. A gente falou sobre isso na aula passada. Muitas vezes o desmaio acontece
por conta de uma pressão baixa. Quem mais cai, Lucas? Pessoas que estão fracas. Uma pessoa fez cirurgia, ficou 10 meses acamada. No primeiro momento que foi levantar, estava desacostumada a andar. Ela sabe andar, mas estava desacostumada. Fazia 10 meses que não andava. Por conta dessa fraqueza muscular, ela pode também cair. Quem mais cai, Lucas? Pacientes que estão sob o efeito de algum medicamento sedativo. Então, autodopago. Muito comum em idosos, né? Porque a maioria dos idosos tem demência. O médico muitas vezes passa um medicamento para deixar ele mais tranquilão, só que uma dose pode ser alta e o paciente fica sonolento, fica sedado, meio volt, isso pode aumentar a chance do paciente cair. Mas em idosos, especificamente, existem algumas mudanças estruturais, mudanças biológicas, que acontecem ao longo do tempo. A gente vai falar de algumas aqui. Ela da Covid também, né? Mas está acontecendo. Cai demais. A pessoa fica lá 2 meses no internato, um mês, e ela, né, ela tá fraca, né? Também, muitas pessoas têm que fazer fisioterapia para retornar as pernas na gravidade, né? Já vi várias famílias assim que aconteceu isso. A gente tem um caso de... exatamente, Luciano, perfeito. Bom, já vou entrar numa causa, que tem tudo a ver com o que você falou. Existem causas internas e causas externas, em idosos especificamente, que fazem idosos cair mais. Idosos caem, pelo menos 1/3 dos idosos caem uma vez ao ano. Então, você tem 100 idosos, 33 vão cair em um ano. Você tem 1.000 idosos, 333 vão cair pelo menos uma vez no ano. Você tem 10.000 idosos, 3.333 vão... 1/3. Muita coisa. Imagina se joga para 1 milhão de idosos. 300 mil idosos caindo pelo menos uma vez no ano. No Brasil tem muito mais de 1 milhão de idosos. Então, entendam a proporção dessa situação aqui, como isso, de fato, é algo que pode ser... Não, pode não, né? Geralmente não é tão legal para o paciente. Mas existem causas internas e externas. Eu vou falar primeiro das causas internas, pegando o gancho da Luciene. Depois eu falo de algumas causas externas que são mais lógicas, que fica mais fácil da gente identificar. Causas internas. Vamos lá. Digamos que o paciente ficou muito tempo acamado. Sei lá, fez uma cirurgia, é um idoso e teve que ficar por X tempo, 10 meses, sei lá, na cama. 10 meses sem andar, sem fazer atividade física, sem se deslocar, ficou na cama uns 10 meses. No fim desse período, esse paciente realmente, quando ele for tentar levantar, pode ser que ele caia. Por quê, Lucas? Tem um processo natural, infelizmente é natural, né? Que acontece no nosso corpo conforme a gente envelhece, chamado perda de massa magra. Então, se você não se desloca, se você não anda, se você não faz atividade física, sei lá, a sua massa magra tende a diminuir e a sua gordura tende a aumentar. Então, é uma relação inversa. Aumenta a gordura, diminui massa magra. Quanto mais tempo você fica parado, mais você tem essa perda evidente. Então, ou seja, traduzindo, quanto mais tempo eu fico sem me movimentar, mais eu perco massa magra. Pode ver, pessoas que ficam atrofiadas. Por que atrofiam? Porque não se movimentam mais. Pode reparar. Quê? Por que a massa magra? Como assim? É músculo, massa magra é músculo. É músculo, massa magra é músculo. É isso que você perguntou? É isso. Porque quando eu faço atividade física, eu forço os meus músculos. E entendo a atividade até mesmo como movimentar, tá? Não andar. Quando você anda, de certa forma você exercita, você coloca os seus músculos em uma condição desconfortável. E eles são obrigados a trabalhar. Vai lá, Jos, imagina. Só que esse processo de perda de massa magra é muito acentuado em idosos. Então, idosos perdem muita massa magra. Imagina, você tem 70, 80, 90 anos, sei lá, um exemplo,
e por muitas décadas você está perdendo massa magra. Lucas, tem como resolver? Tem. Se a gente pratica atividade física, então, vou pegar hoje, né? Eu com 28. Se eu começar a fazer atividade física, principalmente de força, então ir para academia e puxar ferro. Não é caminhar, tá? Para ganhar massa magra de forma satisfatória, você tem que pegar peso. Ou peso na academia, ou calistenia. Todo mundo sabe o que é calistenia? É fazer exercícios com o peso do seu corpo. Tipo barra. Fazer exercícios com o peso do seu corpo. De certa forma também. Mas, que tem o peso do corpo. Mas resulta mais você pegar peso mesmo. Deixa eu mostrar uma foto. Então assim, ó, Lucas, eu quero chegar... Eu fiquei preocupado com essa história de sarcopenia aí. Que é a perda de massa magra, ou perda de músculo. Não quero chegar assim na velhice. Quero chegar sarada, sei lá, sarado, com músculo. O que eu tenho que fazer? Deixa eu mostrar para vocês. Pasmem, essa é a primeira imagem, né? Depois eu mostro outra. Então tá aqui, ó. Digamos que esse braço seja de um jovem de 25 anos, sei lá. Isso aqui de um idoso de 82 anos. Se você olhar para a imagem, para o corpo, aqui para o tórax, parece que são exatamente iguais. Muda um pouquinho, que esse aqui está um pouquinho mais barrigudinho, o braço desse está um pouquinho mais flácido, mas o principal dessa imagem é isso aqui, ó. Percebam a redução da massa muscular. Olha o tamanho, olha a quantidade de massa muscular, ou massa magra, que a gente fala. Olha aqui, como essa pessoa perdeu massa, como essa massa muscular diminuiu. Isso acontece por conta do processo natural de envelhecimento. Então, se eu não me exercito hoje, eu vou chegar na velhice assim, talvez até pior. Tá? Então, deveria ser um alerta para todo mundo. Tá mais bonitinho aqui, que tá pintado. Ó. Em vermelho, você tem a representação do músculo, e em cor de pele aqui, literalmente a pele, né, o tórax da pessoa. Olha aqui, vocês acham que esse senhor tem muito músculo aqui? Não, né? O que ele tem aqui? Mais gordura. Mais pele, mais gordura. Pouca massa magra. E aí, Lucas, mas o que tem a ver queda com massa magra? Tudo. Porque quando você precisa ter força para poder andar. Você precisa ter força para vencer a gravidade, como a gente vai ver numa apostila aí para frente. Se eu não tenho força suficiente para vencer a força da gravidade, toda vez que alguma coisa acontecer, que eu for cair, se eu não tenho força, eu não consigo me manter em pé. E eu só me mantenho em pé quando eu sou mais forte do que a gravidade. E para ser mais forte do que a gravidade, eu tenho que ter massa magra. Então, assim, traduzindo. Tem até uns idosos aqui, né? Ó. Deixa eu ver se eu pego essa senhora. Olha aqui, ó. Vamos lá. Parece que tem músculo. Olha aqui, olha o braço dela. Quem tem mais músculo? Assim, né? Claro, olhando assim, né? Ela ou ele? Ela. Olha o tamanho do braço dela. Opa, aqui não tá. Aqui. Olha o tamanho do braço dela. Aqui parece que tá durinho, ó. Gordura não fica dura. O que fica duro é músculo. Então, aparentemente, ela tem mais massa magra. Então, ela chegou na velhice de uma forma mais saudável, partindo do pressuposto da aula, tá? No sentido da aula. Uma forma mais saudável do que esse cara aqui, ou do que esse senhor aqui. Então, hoje, a partir de hoje, desde ontem, a gente tem que começar a fazer atividade física de força, tá? Tem que puxar ferro, para ganhar massa, só peso. E aí, Lucas, eu não gosto de academia, sei lá, cheira mal, academia tem gente exibida, parece que a turma não vai para malhar, vai só para ficar na zeração, não gosto. Concordo com você, mas isso não significa que você tenha que ficar parado. Isso é calistenia. Você faz exercícios físicos, exatamente, com o peso do seu corpo. Não, lógico, né? Isso aqui são caras avançados. Mas olha isso. Aí você vai falar, deixa eu pegar o Frank. Esse aqui é o mestre, ó.
pegar o Frank aqui para vocês. Deixa eu mostrar um vídeo dele. Pasmem, tá? Você vai falar, professor, isso aí tem edição no YouTube. Os caras editaram. Fica vendo o que ele faz. É isso. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, como é que o Google é, né, cara? A gente acabou de pesquisar, já entendeu que eu estou interessado em calistenia. Bom. Frank Medrano. Esse cara alguns falam assim, professor, mas eu já vi falar que para que eu fique forte, eu tenho que comer muita proteína, muita carne, não sei o quê. Esse cara é vegetariano. Então, agora vejam o corpo dele e vejam o que ele faz. Galera de casa, dá pra ver, né? Dá. Entra aí. Olha o corpo desse cara. Vamos ver se ele vai fazer aqui vai. Olha o que ele tá fazendo. Com um braço. Não tem edição. Isso é o que ele tá fazendo realmente. Fiquem vendo. Vamos ver se ele vai começar. Isso aqui ainda não é tão difícil. É mais comum. Tem um movimento que ele faz. Aqui. Parece que tem câmera lenta. Olha o cara, olha o pico do cara. Parece que ele tá que se falar, é editado nesse vídeo. Olha isso, gente. Isso é calistenia. É você fazer exercício físico com o peso do seu corpo. Oi? Né? Você tem um cara americano, mas você tem brasileiros também que fazem. Lucas, mas isso é um negócio só para bombadão, só um negócio só para jovem, nada, quer ver? Ó? Deixa eu te mostrar o corpo aqui de um idoso. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu sei disso aqui porque eu fico vendo. Eu vou provar. Eu tenho que aprender. Agora você acha se eu fizesse isso aqui, eu ia ficar muito forte, porque isso aqui é literalmente o peso do seu corpo. Então imagina fazendo isso com 115 quilos, eu ia ficar muito forte ou ia me arrebentar inteiro de lesão. Mas é um senhor, ó. Tá vendo? Não é só para jovem, é um idoso, ó. E aí que ele vai. Aí ele fala um pouquinho, ó. Olha o que ele faz. Um senhor é um idoso. Não é. Olha o idoso. Olha o idoso dando a volta na barra. Olha isso. E aí ele fala assim, não, eu faço para incentivar a molecada. Aí alguns entendem a calistenia como uma dança, é uma arte. Então o objetivo não é ficar forte, é você conseguir realizar os movimentos de forma precisa e por aí vai. Então assim, gente, tem para todo mundo. Não gostar de ir de academia não pode ser desculpa para você. Olha só o que ele está fazendo agora. Tipo o Diego Hipólito lá, aqueles movimentos. Olha só. Olha aqui. Olha a barriga do homem. Trincadão. Viram aí? Imagina, ele fala aqui, acho que nisso que ele tem. Deixa eu ver quanto. Mas enfim, eu já vejo a idade dele. Olha só. E é real, olha aqui, ele tá fazendo força. E aí ele fala. Eu vou provar para vocês que Antônio Moreno, eu tenho 80 anos, eu vou. Já estava com muita dificuldade para andar, aí ele foi fazer natação. Aí eu sei que ele tem vários campeonatos de natação. Porque às vezes são várias formas de você se exercitar. E na natação ele se encontrou. A natação é uma forma também de ganhar massa. Se você come bem, falo porque tem um cara que morou comigo na graduação, que era da engenharia. Ele, muito forte. E só comendo bem a natação. Ele depois foi fazer aquelas nados, né? Tipo competição. É legal. Ele tem 80 anos, esse cara aí. 80 anos fazendo isso.
Então, assim, gente, esse idoso aqui, dificilmente ele vai ter problemas de falta de força. Por quê? O cara é muito forte. E quando eu falo muito forte, não é no sentido de ter muitos músculos. Você vê, ele não é cheio de músculos. Tem idosos muito mais fortes que ele. Mas o que acontece existe um aparelho, isso aqui é só curiosidade, tá? Não precisa, mas é bom, se alguém um dia questionar você sabe que tem um aparelho. Existe um aparelho que mede a nossa força. É o dinamômetro. Qual que é a ideia aqui, Lucas? Apertar. Então você aperta, tá vendo que é tipo um gatilho, você aperta, mais forte que você conseguir. E aí ele vai mensurar quanto de força você tem. E a partir desse exame, dos dados que são encontrados nesse equipamento, fisioterapeutas ou médicos, enfim, profissionais que lidam com esses dados, podem entender como é que anda a sua situação muscular. Então, se você conseguir alcançar um nível, um determinado número que eles têm... Você vai fazer vai tirar a carta, né, no caso? Não sei se agora é assim, mas... Você ainda faz. Eu lembro no tiro de guerra também, quando eu fui fazer antes de fazer parte, também usaram. E aí eles falavam, pode apertar, aperta forte. Aí você apertava porque eles conseguiam entender quão forte você era. Naquele momento, porque é interessante para as Forças Armadas ter alguém forte, né? Mas é importante também porque a gente espera que a pessoa atinja um mínimo. Se ela não atingiu, tem algo errado. E aí esses especialistas lidam melhor com isso, né? Tem números e tudo mais. Então, a primeira causa, uma das situações que causa mais quedas em idosos é isso, é a sarcopenia. Sarco é carne, penia é perda. Então, sarcopenia, perda de carne ou massa magra. Esse é o primeiro assunto, o primeiro ponto que faz idosos caírem mais. Só que não tem só isso, tem outros fatores. Mais um fator, a gente chama de polifarmácia. Poli vem de muitos, e farmácia vem de medicamentos, né? Então, a ideia é um paciente idoso que toma muitos medicamentos. Sarco é carne e penia é perda. Então, perda de carne. Traduzido assim, para a nossa linguajar, seria perda de massa magra ou perda de massa, muscular. Tá bom? Show de bola. E aqui, uma outra causa seria a polifarmácia, quando o idoso toma 5 ou mais medicamentos. Lucas, mas o que tem a ver tomar 5 ou mais medicamentos? Tudo. Porque você pode ter medicamentos interagindo. Então, um medicamento pode intensificar o outro. Então, imagina, um idoso toma um sedativo. Tem Alzheimer, e ele fica muito agitado, o médico passou um calmante para ele, sei lá. De repente, ele toma remédio para pressão, para diabetes, e toma mais outros medicamentos. Toma no mínimo 5. Algum desses medicamentos que ele toma pode aumentar o efeito do sedativo. Então, ao invés de ele ficar um pouquinho mais sonolento, ele fica muito mais sonolento. E quando o idoso, por exemplo, fica, não só o idoso, né, mas a gente está falando de idoso. Quando o idoso fica mais sonolento, mais fácil é de ele cair, porque ele perde o equilíbrio. Muitas vezes não consegue enxergar muito bem o que tem ali no ambiente, não tem força suficiente para conseguir voltar antes de cair, por aí vai. Então, esse é mais um motivo, a polifarmácia. Outro motivo, sabe quando você está andando e, sei lá, você está falar por mim, tá? Isso é o meu caso. Estou com a cabeça lá no mundo da lua. De repente, piso falso. E o meu pé faz isso aqui, ó. Quando eu vou tombar, o meu cérebro dá um comando e eu consigo equilibrar. Então, eu dou aquela pisada rápida e tem um reflexo e eu não caio. Esse reflexo, esse tempo de resposta em idosos diminui. Então, toda vez que o idoso está diante de uma situação assim, onde ele pisa falso, o corpo dele demora mais para responder. Ou seja, ele não consegue consertar a tempo e ele cai. Mais uma, então já falei 3, né? Mais uma, a gente chama de baroreceptores. Sabe quando você está deitada e aí toca na campainha, você levanta correndo, vai ver quem está lá. Você tem aquela sensação de mal-estar, mas logo passa, certo? Logo você fica um pouco tonta, mas logo passa.
esse tempo de resposta em idosos diminui também. Então, eles ficam por mais tempo tontos no sentido de apresentam tontura, e até que o corpo vai voltar, essa tontura vai passar, geralmente muitos caem. Então, é uma falta de oxigenação? Não, é sangue. Falta de sangue no cérebro, falta de quantidade. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. O médico falava pro meu pai, José, você tem que sentar na cama, contar até 10 e depois você levanta. Exatamente. Gente, mas é idoso não. Eu lembro que eu tinha uns 20 e poucos anos, acho que uns 22 anos que eu passei isso. Levantei e eu desmaiei, eu mandei na minha filha gritando, porque eu acho que eu assim, eu nasci de novo, porque era pra ter morrido. E hoje eu entendi o que aconteceu comigo, mas eu falei, como foi que eu não teve, porque era pra ter morrido. Eu levantei assim, tipo, pisei, eu vi bater na porta, e eu simplesmente tava aquele frio e eu pisei no chão, gelado, sabe? Assim, eu só vi, tipo, apaguei. Eu acordei com a minha filha pequenininha, eu já tenho 23 anos. 4 anos, ela chorando, me chamando assim, ó. E eu levantei esse choquei toda desorientada. E hoje eu entendi que foi sair desse tal falta de. Aqui, é exatamente isso aqui, ó. Isso. Então, você fez relação comigo? Porque eu tenho explicação. Geralmente você está deitado, e vejam nessa imagem. O nosso cérebro pega essa parte da nossa cabeça, certo? Só que quando eu estou deitado, quando você está deitada, ou deitado, por conta da gravidade, o nosso sangue tende a se concentrar aqui, certo? Então, fica mais próximo do colchão. Então, quando eu estou deitado, o meu sangue, vou colocar o mouse aqui em cima, fica geralmente aqui, ó, a maior concentração, tá? Então, uma parte do meu cérebro deixa de ter uma quantidade satisfatória de sangue. Quando eu levanto correndo, essa parte que está sem uma quantidade satisfatória apresenta falhas. O que é que o meu corpo é tão inteligente? O que ele faz? Apaga você. É o que eu falei na aula passada. Quando você desmaia, você fica, o sangue volta para a quantidade, volta a circular normalmente, e você aos poucos vai levantando, e aí aos poucos ele vai retornando. Então, assim, traduzindo, nunca façam isso, tá? Vou pegar o exemplo Eu morri e Deus falou assim, vai embora dele, você pensando de 4 anos para criança. Eu tenho certeza, porque isso é real. Isso eu tenho explicação. Ele apaga. Eu agradeço muito a Deus, porque só tem essa explicação ordinária. Isso aqui porque você, assim, desmaiar é normal, só que o que acontece tanto idosos de fato quanto pessoas mais novas pode acontecer. Só que em idosos, esse tempo para o sangue retornar fica mais identificado. Aí, tipo, então é mais uma causa, né? No caso, eu que era jovem, eu consegui ressuscitar, mas se você não, idoso também volta. Só que o problema é que enquanto ele não volta, ele cai. É o que acontece com você, acontece mais em idosos do que em jovens. Então, assim, ele volta também, ele recobra. A não ser, claro, que ele caia, a gente vai ver daqui a pouco, caiu e bateu a cabeça em algum lugar. Aí é uma situação mais séria. Porque a queda em si já é um risco. Mas cair e se machucar é um outro risco. E tem outra coisa que mata mais, que eu vou falar daqui a pouco. Tem a ver com quedas, mas não é a quedas. A queda não é o grande problema. Tem uma outra coisa que é mais importante e acontece mais vezes do que a queda. Mas que tem a ver com esse assunto, claro. Então tá aí, eu falei 4 causas. Diminuição do tempo de resposta dos barorreceptores, esse tempo de reflexo quando você pisa falso, polifarmácia e sarcopenia. Tá bom, já falei 4, tem mais, mas aqui tem outras, ó. Fraqueza, a idade pode ser, a desidratação, o idoso não costuma tomar muita água. Lembra que eu falei no ano passado? Desidratação também aumenta a chance de você cair, por aí vai. Existem fatores externos. Então, a gente falou de fatores internos e existem fatores externos. Aí é mais fácil. Tapete, piso escorregadio, brinquedos parados pela casa. Paciente gosta de ficar andando com meia. Então, ali o idoso, num chão liso, aquele vermelhão liso, que é um bagre, e ele de meia. Ambiente mal iluminado, ele volta de noite para fazer xixi, tá escuro. Aí pisa falso, cai. Ambiente que tem degrau. Então, da sala para a cozinha tem um degrau de 20 centímetros. De noite, na hora de beber água, o paciente nem vai se lembrar, tá sonolento, cai. E aí tem vários outros
exemplos, tá bom? Então, esses são fatores externos, porque não estão dentro do paciente. É importante a gente falar que muitas vezes o pior de tudo, claro, a queda é ruim, a queda não é legal, a gente tem que procurar trabalhar com prevenção de quedas e tudo mais. Por isso que a gente remove sempre tapetes, auxilia na questão do degrau, enfim, tem várias dicas que a gente vai aprender mais pra frente. Mas, pior do que a queda é o medo de cair novamente. Então, geralmente o paciente cai, sei lá, quebra o fêmur, vai para o hospital, aí fica lá no hospital 9, 10 meses até se recuperar. Ele, enquanto está ali no hospital, ele vai ver muitas situações ruins, não vai querer voltar nem a pau para o hospital. Falando, cara, fiquei 10 meses aqui, só porque eu caí, né? Quando eu chegar em casa, eu vou fazer de tudo para não cair novamente. E quando chega em casa, esse paciente vai querer se deslocar menos, vai querer andar menos. Por quê? Porque na cabeça dele, se ele anda menos, a chance de cair diminui. Só que conforme ele vai deixando de andar, mais parado ele vai ficando. Começa muitas vezes a atrofiar e de repente ele para na cama. Literalmente. Assim, ele andava tudo, andaram igual meu avô anda a cidade inteira a pé, lá em São Joaquim. Só que se ele tivesse sofrido uma queda, pode ser que ele fizesse parte dessa população que tem medo de cair de novo. Então, olha, eu não vou mais no centro não, filho, eu não vou mais no centro a pé não. O voo vai ficar só aqui dentro de casa mesmo. Aí, de repente, ele fala, nossa, mas se bem que eu caí lá fora no quintal, lavando o quintal. Então, eu acho que não é muito legal ir lá no quintal também, não, vai que eu caio de novo. E agora ele não vai mais no centro, não anda mais no quintal, de repente só começa a andar quarto, banheiro, cozinha. Aí, de repente, só quarto, banheiro. De repente, só quarto. Aí, de repente, parar na cama. Aí você tem várias complicações. Então, assim, o medo de cair é tão prejudicial quanto de cair novamente, né? O medo de cair novamente é tão prejudicial quanto a queda. Muitos envolvem depressão, porque eles se veem no dilema. Cara, eu não quero mais andar, porque eu tô com medo de cair, mas a vida tá lá fora, o mundão tá lá fora. Lutei para me aposentar, um exemplo, né? Sei lá. Quando eu me aposentei, caí e eu quero curtir a vida, mas vai que eu caio de novo, não quero voltar para o hospital. E aí você começa a ter um dilema. Muitos começam a ter depressão, enfim, várias outras coisas nessa fase. Então, cair é ruim? É, muito. Mas o medo de cair novamente também é tão prejudicial quanto. Beleza? Minha avó tem 84 anos. Ela chegou hoje, dando 19 anos. Quantos anos? 84. 84? Desde Belo Horizonte pra cá. Sozinha? De onde? Oi? Você é durinha, assim, só Ela anda assim, com as pernas bem abertas, sabe? 84, Tati? Ela chegou às 17h30. Estava no lugar, deixei em casa. Olha, eu acho... Eu não duvido de você, isso é verdade. Porque eu conheci um cara em São Carlos, tinha 85, um japonês. Jorge Okada. O cara ajudou a projetar o metrô de São Paulo, matemático. Fera. Ele corria 3 vezes por semana, 45 minutos sem parar. Então, de segunda, quarta e sexta, 45 minutos correndo direto. Você viu o cara, ele era fera em tudo. Aí ele fazia aula com os alunos da USP. E tirava mais nota que eles. Ele tá com letrinha que ele Uhum. O dia inteirinho fica se procurando, né? Meu patrão, ele tem cidade, ele vai trabalhar, ele é professor de olhos. Uhum. De oftalmologista. Isso, ele de oftalmologia. É um dos maiores cirurgiões, assim, o pessoal sai daqui para procurar lá fora, o pessoal fala o quê? Aí indica ele, o pessoal volta para cá. Porque ele sabe aquela cirurgia que... Ai, que o pessoal tem aqui na minha cabeça. Aquele desvio no olho. Não, aquele desvio no olho. Catarata. Não, é estrabismo? Isso, ele faz essa cirurgia. Então, ele é professor e agora, você com uma vacina, ele sai, tipo, uma vez, duas para ir para dar aula. Uhum. E ele atua também em cirurgia, se tiver pessoa todo dia ligação lá. E a cabeça do cara a 1000 por hora. Ele é a milhão, e eu chego lá e tá caminhando para na fila, dando várias voltas. Tem uma vizinha, ela tem 94 anos.
ela limpa a casinha dela, ela faz almoço, faz janta. E não, assim, ela é muito lúcida. Você, nossa, não acredita. É impressionante, né? A gente tem... como eu falei, a bisavó da minha esposa tem 108 de registro. Ela não é tão lúcida assim. De vez em quando dá tipo uns apagão, assim. Mas ela anda, come sozinha, faz tudo sozinha, assim. Só de um auxílio. 108 anos de registro. E ela demorou um pouco mais para registrar, então ela tem mais. Só que só de registro tem 108. Muita coisa. De registro, 108. Bisavó da minha esposa, De registro, 108. Fera. Mas assim, aí tem um pouco da genética, tem os hábitos, tem muita coisa envolvida aí. Mas chegou, tá bom? Ela costura pra fora. Ó, cabeça ativa, né? Porque pra costurar tem que ter cabeça boa, né? Fala que a minha mãe é costureira. Minha mãe é costureira. Tem que ter a cabeça boa pra costurar, tem que ter. E a minha mãe borda também. Piorou ainda. Bordar também tem a cabeça no lugar, né? Bom, estou diante ali de uma situação de quedas. Geralmente, os locais, né, que a gente tem mais fraturas são fêmur, distorção aqui na perna, costela, coluna, bacia e braço. Diante de uma situação de quedas, muito cuidado. Nós não somos ortopedistas, tá? Eu sei que essa informação parece muito boba, mas é importante sempre frisar. Porque tem gente que quando assiste uma queda, quer essa história de colocar osso no lugar. É uma maior bobeira do mundo. Porque numa dessas, se esse osso quebrou e tem uma ponta, quando você vai colocar, ele fura a artéria. Aí você tem dois POs. A fratura em si, mais a hemorragia. Aí se é um lugar remoto, como a Tati citou, um lugar longe, que tem assistência vai demorar para chegar, o paciente morre. Porque você não vai saber como lidar, e a gente não sabe mesmo, assim, né? Tem orientações reais, mas é muito difícil. Então, assim, não façam, tá? Não tentem colocar no lugar. Não façam isso. Geralmente a fratura vem acompanhada de inchaço, de muita dor. Então é legal, olha, fica tranquilo, afrouxar as roupas, acalmar o paciente, não ficar removendo, porque a gente não sabe o que quebrou. Não é nosso papel, a gente só vai garantir que o socorro chegue. Mais um. Esse aqui é campeão. Desidratação. Claro, né, gente? Tudo que eu falo, todas as situações que a gente conversou até agora, não tem uma população específica. Não acontece só com idosos. Crianças engasgam, por exemplo. Mas adultos também, jovens também, idosos também. Crianças também caem, enfim. Todas essas situações acontecem com todo mundo. E a desidratação é uma das mais comuns. Eu falo umas que tem outras daqui a pouco que são mais comuns, assim, eu acho. Vamos lá. Bom, desidratação é a perda de líquidos e sais minerais. Geralmente a gente acha que desidratação é ficar sem água no corpo. É uma meia verdade. É isso também, mas não é só isso. Eu também, quando eu estou desidratado, além de perder líquidos, água, por exemplo, eu também perco sais minerais. Eu gosto de brincar, quando a gente está desidratado e vai no postinho, a turma passa um soro para a gente dissolver na água. Tem que ser tomado em 24 horas, não sei o quê. Já repararam que ele tem um gosto um pouco sal, um negócio meio estranho? Né? Meio sal. E agora tem esses com sabor. Giovana tomou um dia desses, quase que ela vomitou. Minha esposa, não gosto. A gente tomou um de uva lá que a doutora passou. Mas assim, tem aquele gosto um pouco salgado, porque não tem só água ali. Tem sais. Um exemplo, né? Além, tem esses sais. E tem uns caras que são chamados eletrólitos. Dentro daquele sachêzinho para você dissolver. Esses eletrólitos pegam a água e injetam dentro da célula. Então, na desidratação, as suas células estão sem água, são desidratadas. Os eletrólitos pegam a água e injetam dentro da sua célula. Então, por isso que não adianta você, se você estiver desidratada, não adianta só tomar água. Não funciona, porque não está faltando só água. Faltam também sais, tá bom? E aí uma forma a gente...
O caseiro. Tem que ter uma recomendação, funciona. Só que em alguns casos, e eu sempre falo, desidratação sempre recorra ao médico, sempre. Por quê? Podem existir causas diversas para que eu esteja desidratado. Acho que tem alguns exemplos aqui. Aqui, ó. Pode ser uma diarreia. Posso estar desidratado porque eu evacuei muito. Claro, vai lá. Então, assim, sempre vão ao médico. O soro caseiro funciona? Funciona, mas sempre é bom vocês irem ao médico. Porque esse sal ou o soro que a médica passa no coxinho, o médico, é diferente do soro que a gente faz em casa. Porque ali tem componentes que a gente não consegue ter em casa. Como eu dei o exemplo dos eletrólitos. Então, o soro do coxinho, aquele que é para você dissolver, é diferente do que você faz em casa. O que faz em casa resolve provisoriamente, mas você tem que sempre levar ao médico, a assistência hospitalar. Beleza? Então, olha, o que pode causar diarreia? Você evacuou várias vezes. Foi ao banheiro, sei lá, 5, 6, 7, 8 vezes por dia. Lucas, mas o que tem a ver diarreia com desidratação? Tudo. As fezes ficam líquidas porque o seu corpo manda água para o seu intestino. Então, a água do seu corpo é direcionada para o seu intestino e deixa as fezes líquidas. Então, não é por acaso que fica líquido daquele jeito. Tem água ali. E quanto mais você vai ao banheiro, quanto mais você evacua, mais água sai. Se mais água sai, mais água falta no seu corpo. E se falta mais água, você pode ficar desidratado. Porque a água sempre sai com os sais minerais. Já reparou quando você sua? Eu não sei se alguém já fez isso, né? Eu fiz quando eu era criança. Suava bastante. Criança não, quando estava no médio, ensino médio jogando bola. De repente, sem querer, eu ia limpar o rosto, ficava salgado. Porque sais. Quando a água sai, por exemplo, quando eu transpiro, sais minerais também saem. Então, por isso que a diarreia pode deixar você desidratada. Ou desidratada, né? Também provoca a desidratação? Pode, mas eu acho que, dependendo da situação, não dá nem tempo. Você vai morrer antes de ficar desidratado. Por quê? Eu ouvi um episódio da minha vida, quando eu cheguei na emergência, a primeira coisa que a médica falou, olha, você está desidratado. Já não Pode ser que sim, depende. Sei lá. Mas geralmente desidratação é líquidos e sais mesmo. Tá? Assim, algumas coisas podem ter levado. Vou dar um exemplo. Sofri um acidente. E aí eu me cortei. Às vezes eu posso estar desidratado porque eu não tomei mais água depois que o fato ocorreu. Ou eu não tinha tomado água no trabalho, não tomei água em casa. Voltando para casa, me acidentei. Eu fiquei o dia todo sem tomar água, por exemplo. Então, a desidratação não é por conta da hemorragia, mas sim porque eu não tinha tomado água, por aí vai. Tá? Vamos lá. Sintomas. Pele seca, olhos fundos, pouca saliva, urina, sonolência. Então, se você cuida de uma pessoa, por exemplo, um idoso. Eu falo idoso porque, como eu falei, eles não tem tanto hábito de beber água, né? Você cuida de um paciente, ele está muito sonolento, pode desconfiar. Um dia desse, uma aluna falou assim, professor, minha senhora ela fica dormindo o dia inteiro, a aluna falando. Aí eu falei assim, olha, e ela bebe água? Não bebe, porque ela fica vendo coisas, ela conversa com a mãe dela, fica conversando com o povo que já morreu, e aí eu já juntei dois fatores, confusão mental, alucinação com sonolência. Eu falei, e ela bebe água? Ela, não gosta, bicha, é difícil demais fazer ela beber água. Eu falei, faz um teste, leva no médico, claro, mas tenta dar um pouquinho mais de água para ela. Aí depois ela voltou e falou, professor, realmente acho que era a falta de água, porque hoje ela não mais vê coisas, não fica conversando com a mãe dela que já morreu, e não está tão sonolenta. Porque quando falta água, meu cérebro fica desidratado, e ele começa a apresentar falhas, me deixa mais sonolento, mais cansado, mais fraco. Oi? Pessoas assim, principalmente idosas, né? E a gente tem que dar muito líquido, justamente por causa dessa confusão mental. Exatamente. Né? Porque não
falam, né? Aham. As pessoas idosas é que mais desidratam mais fácil. Desidratam. Porque eles não tomam água. Eles Isso. esquecem de tomar água. Se você não oferece água, eles não tomam. E aí, opa, Oferecer, assim, água todo tempo. tem que oferecer a todo tempo mesmo, assim. E aquilo que eu falei, né? Nunca se contentar com o não. Nunca se contentar com o não. Bom, aí, né, lógico, se é um paciente idoso, o médico talvez vai começar a fazer esse teste aqui, ó. Se o paciente, né, ele vai querer ver se o paciente está ou não desidratado. Então, se a pele fica assim, desse jeito, pode indicar que sim, está desidratado. Então, a gente faz o teste da pinça. Se ficar a casinha, porque pode indicar que está desidratado. Tá? Mas aí, lógico, é o médico que tem domínio. O quê? Eu tinha salvo. O quê? Da tarde. Ah, já tá aí. Olha que legal. Licença. Dores articulares. Ó, sinais de que você está bebendo pouca água. Dor de cabeça. Hoje, por exemplo, eu fui caminhar de manhã e tomei um pouco de água, mas não tomei muito. Minha cabeça está explodindo. Eu tenho certeza que é água. Mas se você beber bastante, eu não tomo remédio. Aham. A minha dor de cabeça, sabe? Então, a minha tá doendo agora. Tá doendo, desde que eu comecei, tá vindo para a escola. Tenho certeza que é água. Porque hoje o dia foi muito corrido, infelizmente eu pequei nisso. Então eu tô desconfiando que é. Comecei a tomar, a cabeça já começou a melhorar. Então pode ser, um sinal. Cansaço, dores articulares, boca seca, parece que fica uma boca, os lábios ficam um pregando no outro, sensação estranha. Olhos secos, pele seca, inchaço, urina escura, essa aqui é batata. E intestino preso. Legal. Deixa, perfeito. Inclusive tem duas aqui, Michele, que vou perguntar por conta. Olha que legal. Eu gostei muito. No inchaço tem um baiacu, você viu? É um peixinho. Por que você... Obrigado, perfeito. Por que vocês acham que o nosso corpo apresenta inchaço na desidratação? Por que será? É porque o seu corpo retém líquidos. Olha, é como se o cérebro da Luciane falasse assim, olha, já que ela não põe água para dentro, vamos segurar o que tem. E aí, o que o corpo começa a fazer? Reter. E você vai inchando. Entendeu? Então, quando você começa a tomar, o cérebro fala, opa, tem disponível, vamos colocar para fora. Mas se é escasso, como ele quer garantir que você sobreviva por mais tempo, ele segura o que tem. Por isso que vai começar a urinar menos. Pode falar. Eu tenho uma irmã em São Paulo que ela não água com nada desse mundo. Que ela não quer? Não bebe água. Meu Deus. Ela odeia água, ela fala que não tem gosto. Eu falei, Cláudia, ela falou... Tá doido, né? Só bebe coisa que tem gosto. Ela bebe leite, ela pega a caixa de leite, ela toma. Ela bebe leite. Ah, é? Refrigerante, muito suco, qualquer coisa ali, mas nunca água. Água nunca. Não, e ela pesa mais de 140 quilos. Quanto? Ela é enorme. Mais de 140? Olha só. Vive doente. Sabia que a gente tem uma... Tem depressão, muito doente. Tem, porque, como eu acabei de falar, o cérebro, por exemplo, fica deprimido. Ele sofre impacto negativo diante da falta de água. Não. E quem quer emagrecer, uma dica... Não gosta de água. É. Infelizmente, a conta está só aumentando. A conta está só aumentando. Uma hora chega. Assim, assim, lógico, tem muito a ver com hábito, gente. É como escovar os dentes. Por mais óbvio que pareça, tem gente que não escova. E aí pode demorar, mas uma hora chega. Uma hora chega. Aí às vezes você está numa situação que é até irreversível. Não vou nem longe, tem uma pessoa que eu conheço, próximo, que o pai também incentivava os filhos a não beber água. O pai. Isso era uma criação da família. E esse senhor morreu tem o quê? Sei lá, tem 4 meses, não tem isso. Por quê? Problemas renais. Falta de água, ele tinha 80 e alguma coisa. Por 80 anos, ou pelo menos desde quando ele era criança, né? Ele deixou de beber água, não tomava. Porque ele falava que era bobeira, isso era coisa de médico, coisa do povo que queria vender, não sei o quê. E aí o que aconteceu?
Liquidificar? Nosso corpo Não pode. comparado a um liquidificador. Então, essa eu não conheço. Se triturar o alimento, você precisa de água. Sim, sim. Agora, se você não tem líquido, não funciona. Quebra, né? O liquidificador quebra. É a mesma coisa com o nosso organismo. Ele funciona com água. Com água. Perfeito. Também vai paralisando outros órgãos. É o que eu falei. Água melhora as atividades intestinais. Isso que o que a Michelle mostrou. Um dos sintomas é intestino preso. Porque as fezes ficam sólidas, duras. E não acontece o fluxo normal no seu intestino. Porque não tem o que deixa umidificado, úmido, né? Que deixa como se fosse lubrificado mesmo, literalmente. Porque precisa, para que as fezes fiquem pastosas, tem que ter água. Se não tem, ficam sólidas e aí não anda, fica empacado. Aí você fica com o intestino preso mesmo. Então, melhora atividades intestinais. Atividades musculares, quando você está muito cansada, talvez seja falta de água. Melhora atividades cerebrais. Então, tem alunos que não... Sei lá, perguntar semana que vem, o que você viu no ano passado? Ué, não lembro. Não lembra. Então, às vezes, pode ser falta de água. Porque a água melhora o meu raciocínio, melhora a minha atenção, meu poder de aprendizagem e por aí vai, tá bom? Então, muita atenção. Vamos lá. Bom, o que fazer? Sempre que a gente estiver diante de um quadro de desidratação, médico, tá? Entretanto, é possível fazer o famoso soro caseiro. É possível fazer e resolve, provisoriamente. Se a desidratação é a perda de água e sais minerais, logicamente a ideia é que a gente reponha. Olha, eu estou desidratado porque me falta água e me faltam sais minerais. Vou repor. Beber água, soro caseiro, bebidas isotônicas, eu coloquei o nome aqui, tá? Coloquei o nominho aí, mas não entendo, tem mais, tá? É só para vocês entenderem. Né, Michelle? Ignorem. Imagina, ignorem. Mas sabe que o limão também, porque ele é bem ácido? Alcalino, alcalino, né? Alcalino. Então, você pode prestar atenção, se você você não pode, jamais. Se eu como, sabe? Eu sempre peço suco de limão sem açúcar e sem adoçante. Nossa, eu não gosto. Eu adoro. Então, eu já não gosto. Não, sem, eu gosto sem nada também. Adoro. Eu chego até a sapecar, eu gosto assim, é gostoso demais. Mas você pode ver, quando você pede um pouquinho mais forte, é melhor na paciente. É muito forte. Porque assim, o refrigerante, você toma, e parece que... Eu já não tomo mais tempo, assim. Só tomo um aniversário, que vou ficar tomando água, comer um salgadinho, alguma coisa. Aí eu acabo tomando um pouquinho, mas eu sempre fiz. São hábitos, né? Você vai criando um hábito, né? Exatamente. Aí eu chego, bicho, eu tô cuidando de uma criança e a menina não gosta de água. Assim, professor, de jeito nenhum. Olha uma estratégia. Sacolé, picolé, claro, né? Você também não vai empanturrar a criança, mas é uma estratégia se a coisa estiver feia. Até que ela consiga ter acesso ao médico, por aí vai. Água de coco. Tem crianças que já são criadas já desde cedo, até para não comer doce, né? Refri, nada. Eu trabalho num local onde, às vezes, o pai leva a criança, né? Então, eu gosto de ter um HB, como vai muita criança, às vezes, com os pais lá, sempre balinha ou paçoquinha, né? Mas eu sempre pergunto, porque nem todo mundo. Eu já passei vergonha, sem querer, assim, ser, né? Gentil. Você quer uma balinha ou você quer um docinho? Então, aí uma vez a mãe falou pra mim, não, na minha casa não tinha produto. Salgadinho, doce. Né? E aí agora toda vez, se eu tô atendendo, né? Eu chego na mãe ou no pai perto e falo assim, eu posso dar um doce. Aí eu brinco com a criança, que ela dá o doce, a tia vai te dar o doce, mas você come depois do almoço. Então, mas tem mãe e pai que já criam os filhos assim, né? São hábitos. É uma criação. As minhas primas, a criança com 5, 6 meses já estava dando salgadinho, Coca-Cola, eu ficava louca. Você fala disso, eu vou matar desse jeito. É muito...
como tem, assim como tem a minha sobrinha, a minha irmã criou, assim, muita água, muita água. O pai dela até chamava ela de Maria Aguinha, porque ela gostava de água, tomava água muito, igual um elefante, toma muita, muita, muita água. O elefante tem que tomar, em média, 250 litros de água, dependendo do tamanho do elefante, por dia. Muita coisa, né? E eles extraem água, dependendo da região, das árvores. Então, tem que comer muita folha para extrair a água, o líquido que está ali dentro das folhas e por aí vai. Aí a gente brincava, chamava ela de Maria Aguinha, mas porque a minha irmã incentivava desde cedo e mostrava para ela a importância da água. E ela ama a água, assim, ela é apaixonada. O meu pai não tomava. Água também? Meu pai não era de tomar. Aí, há um tempo atrás aí, eu comecei a dar um exemplo para ele de pessoas conhecidas. E aí eu ficava assim, cara. Aí eu já levantava e ele tem o costume de caminhar onde ele mora, né? Aí eu comecei, todo dia de manhã, às vezes eu já ligava para ele, você tá sempre já bebi minha água? Já tomei minha água. Então ele mandava foto com a garrafinha assim para mim. Foi indo. Hoje assim, já criou o hábito de beber água. Antes de sair, ele bebe, ele leva a garrafinha, olha que ponto ele já bebe de novo. É importante. Antes de almoçar, eu falo para ele. Claro. Um momentinho. Um momentinho, pessoal. É a mesma coisa. Ah, é aquele negócio lá? Peraí. Por que será que eu tô com tanta vontade de ficar entrando? Ô, Adriano. É isso. Ah, tá aqui. Pode ser em qualquer lugar. Eu vou deixar uma com você, tá? Tem que a data é 7 do 7. Isso. Essa aqui é sua? Ou é minha? Essa é minha. Essa assinatura é minha? Não precisa não. Não? Obrigado. Tá, depois eu colo aqui. Mas é um hábito mesmo. É um hábito. Mas assim, então a ideia é, gente, de alguma forma tentar estimular, levar o paciente a ter contato com líquidos, de preferência esses aqui. Água de coco é muito bom. Água e pode ser também bebidas isotônicas, mas é imprescindível que o paciente vá ao hospital ou tenha acesso à assistência hospitalar. Por quê, Lucas? Porque o médico vai entender o que é que está causando essa desidratação. Ah, mas isso aí é fácil. Claro. Ah, isso aí é fácil, eu nem preciso de ir ao médico para saber o que é. Não tem a ver com anemia, não? Não necessariamente. Tá, e aí, eu quero saber o que é, professor? O médico sabe, aí ele vai ver, olha, é uma febre que está causando a desidratação. Por que está com febre? É uma infecção? Sim. Que infecção é essa? Quanto tempo faz? Enfim, aí ele vai entrar com as medidas necessárias. Então, em casos de desidratação, assistência hospitalar. Tá bom? Vamos lá. Mas sim, dá para fazer o soro caseiro, que eu já vou mostrar para você daqui a pouquinho. Em caso de vômito e diarreia, também isso leva o paciente, leva a pessoa a estar desidratada. Vômito pode ser entendido como a expulsão do conteúdo gástrico. Então, o que está no seu estômago, sai. É expulso, eliminado, colocado para fora do seu corpo. E a diarreia é o aumento do número de evacuações, onde as fezes estão aguadas, ou líquidas, tá? Isso. Eu começo a ir mais vezes ao banheiro, por isso, aumento no número de evacuações, onde eu tenho uma característica imprescindível, fezes aguadas, ou líquidas. Beleza? E aí, o que a gente faz? Uma estratégia, lógico, eu tenho que levar ao hospital para ver o que causa... O que está causando o vômito? Foi um alimento estragado? Sei lá, uma infecção alimentar? O que é? O médico vai saber. O paciente vai relatar, mas quem vai saber é o médico e ele quem vai resolver. Não foi o vômito, professor. É a diarreia. Beleza, e o que causou essa diarreia? Ele vai fazer alguns exames e chegar a uma conclusão. Mas, para ambas situações, para desidratação, para vômito, para diarreia, o soro pode resolver. Porque essas três situações levam o paciente a perder líquidos. E provisoriamente a gente pode... Aqui tem uma receitinha, né? Provisoriamente a gente pode cuidar ou orientar o paciente ou fornecer isso a ele. É o famoso soro caseiro.
1 litro de água, de preferência filtrada ou fervida, 1 colher de café de sal e 1 colher de sopa bem cheia de açúcar. Geralmente 3 gramas de sal e 20 gramas de açúcar. Falei para vocês da minha aluna, né? Que quando ela leu isso aqui, o pai dela ficou desidratado, aí foi fazer, tá escrito aqui, né? 1 colher de café, mas não é pó de café, é o tamanho da colher. E ela jogou o café, aí ela jogou, aí o pai dela falou assim, nossa filha, uma aluna, falou, nossa, mas que gosto de café, essa água, esse soro seu tá amargo, forte. Aí ela foi entender que, na verdade, não era de pó de café. É o tamanho da colher, colher de café, mas era para pôr de sal e não de café, né? Cada um, ela é engraçada. Então é isso, gente. E uma revisão rápida. A gente viu algumas situações de emergência que não escolhem local, como a gente viu no início, não escolhem data, não escolhem classe social, sei lá, qualquer outra coisa que alguns entendam que nos diferencia. Não escolhe. Pode acontecer com todo mundo, qualquer pessoa, literalmente, independentemente da idade, do país ou de outras condições. Nesses casos, de alguma forma, a gente consegue ajudar. Ou de uma forma mais ativa, como no caso do engasgo, porque se eu não desengasgar o paciente, ele vai morrer. Muitas vezes ele pode ficar sem ar. Se o socorro demora muito, ele morre sem ar. Então tem uma participação mais ativa. Em outros, como no caso da fratura, não é tão ativo, mas eu faço alguma coisa. Eu chamo ajuda, eu dou um copo de água se for necessário, eu acalmo o paciente, afrouxo as roupas e por aí vai. Independentemente se uma participação ativa ou não tão ativa assim, eu consigo ajudar. E esse é o cerne desses slides que a gente viu. Na aula que vem, é prática e eu poderia até começar de uma forma diferente, mas eu acho que faz mais sentido a gente começar com os sinais vitais, tá? Então, a aula que vem a gente vai aprender um pouco sobre os sinais vitais. Não posso falar quais são, embora eu já tenha falado, porque na aula eu vou fazer várias perguntas. Então, dê uma estudada, porque eu vou perguntar, tá bom? Beleza? Alguém no presencial, alguma dúvida? Oi? Pode falar, pode falar. Foi no lugar errado. Lembra que tem 2 vias. Eu já engasguei, mas eu taquei o dedo na garganta, puxei. Meu pai era com miolo de pão. Jogava e... Porque esse é um erro. Ele ficou assim, desatravessado. E aí, entope, o ar não passa. E como é que é? Perdão? Pode. Na verdade, para tudo que a gente come, a gente assume um risco, assim. Mas pode sim, com certeza pode. Ainda hoje eu comi, eu tirei vários. Mas assim, com certeza, né? Com certeza a gente pode acontecer as situações, tá bom? Galera do Meet, alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certo aí, galera do Meet? Deu para entender? Deu para pegar? Deu para entender, galera? Deixa eu ver aqui. Show! Deu para entender? Beleza? Ótimo, a cliente colocou beleza. A Cláudia tá aí? Beleza, Cláudia. Valeu então, galera. Um beijo. Não deixa de participar semana que vem, por gentileza. Tá bom? Pra gente conversar e fazer